Muito boa noite. Bem-vindos a mais uma edição da Hora Azul-Granal, o programa que leva até si toda a atualidade do Torriense. Hoje connosco vamos ter Catarina Jaleco. Ela fez apenas 17 anos na passada sexta-feira e já é titular da equipa sénior feminina na Liga BPI. Ela vai estar connosco e vai dar-nos a sua primeira grande entrevista para nos contar um bocadinho da sua história. Vamos ter também as habituais rúbricas, primeiro com o João Antunes, que vai falar connosco sobre o jogo do passado sábado, frente ao 1º de dezembro, e também lançar aqui a antevisão da partida do Torriense dos 16avos de final da Taça de Portugal, que terá lugar na próxima segunda-feira, às 11 horas, no Canal 11. Uma partida que será disputada no Manuel Marques e que terá transmissão no Canal 11. Vamos ter também a habitual rubrica sobre o Museu do Torriense e hoje com, provavelmente, a taça mais importante do Torriense, que é o troféu de campeão da temporada de 54-55. A Cristina Fonseca vai estar connosco e vai contar-nos toda a história sobre este troféu. Não perca, fique comigo, acompanhe-nos. João, olá. Boa noite, bem-vindo mais uma vez à Hora Azul-Granal. João, vamos falar de um único tema que neste caso é a equipa masculina de futebol sénior, uma vez que tanto a equipa feminina como a equipa de futsal não jogaram neste fim de semana e, portanto, vamos começar por olhar para o fim de semana passado e falar sobre este empate que não estava muito nas cogitações de nenhum de nós frente ao 1º de dezembro. Como é que tu viste este jogo de sábado de manhã? É verdade. Bem, Marco, se me pedissem para descrever este jogo numa palavra, eu acho que o melhor se adaptava era caótico, porque este jogo teve de tudo. Não foi dos jogos mais bonitos em termos de execução. Foi um jogo de muita entrega de parte a parte, e sabemos que nos campeonatos há jogos assim, não é? Foi uma primeira parte onde vimos um Torriense que, apesar de um livre direto perigoso do 1º de dezembro, uma boa defesa do Marcelo Valverde, até acabou por ser a equipa que melhor estava a entrar, a impor o seu futebol e a conseguir alguns desenhos interessantes no relevado. Mas a verdade é que o jogo foi estragado, por assim dizer, logo desde muito cedo, com uma expulsão na entrada dos 20 minutos, não é, para o 1º de dezembro. E depois, na sequência desse lance, a bola parada, o Torriense também ter uma expulsão, neste caso o Silas. E o jogo a partir daqui foi uma partida completamente diferente. Teve muito parado entre este minuto 20 e o minuto 30. E acaba por ser até o 1º de dezembro a ter a melhor oportunidade, mesmo no final da primeira parte, com ali um lance de mau entendimento entre o Wellington e o Marcelo Valverde. Que depois o jogador do 1º de dezembro não consegue concretizar. Exatamente, e que até acaba por ser ali o sintético também a atrair um pouco os jogadores. A verdade é que creio que o empate se ajusta àquilo que as equipas demonstraram na primeira parte, e na segunda parte foi um jogo diferente. O Torriense pegou na batuta, pegou na necessidade que tinha de ganhar, porque o 1º de dezembro o empate seria sem dúvida um melhor resultado para o Torriense. E a equipa entra bem, dispõe de algumas oportunidades. O 1º de dezembro a chegar com muito perigo através de bolas paradas, visto que é uma equipa que aposta bastante neste tipo de lances. E o Torriense, que sempre lutou, a entrada do Tocantins logo cedo para o lugar do Beni foi um sinal de que a equipa procurava ser mais ofensiva. Infelizmente acabou por não chegar ao gol. Nos últimos 10 minutos foi onde o Torriense chegou mais próximo da baliza, com perigo, porque aí os jogadores do 1º de dezembro também com algumas dificuldades físicas, o jogo muitas vezes parado, os jogadores a serem assistidos, e foi aí nesses últimos 10 minutos que o Torriense consegue os melhores remates e as melhores oportunidades. Podia ter chegado ao gol, acabou por não acontecer, infelizmente, mas uma equipa do Torriense que continua invicta, novamente não sofre golos, um resultado num campo difícil, e eu não tenho dúvidas que ainda muitas equipas vão perder pontos neste campeonato. Os campeonatos são maratonas, não são sprints, e se esta equipa continuar com este trabalho vai chegar muito longe, sem dúvida. Claro. João, há aqui algumas questões sobre o jogo que eu te gostava de colocar. Primeiro do que tudo, o relevado, ou seja, era um relevado muito difícil, tinha chovido imenso nessa noite, portanto estava muito molhado, cheio de borracha, e era notório que os jogadores tinham muita dificuldade naquele controle de bola, a bola saltava muito, e isso, sendo certo que complica as duas equipas, para uma equipa mais tecnicista como a do Torriense, sofre sempre um bocadinho, não é? Sem dúvida, e já não é a primeira vez que vemos a equipa do Torriense a ter problemas com o sintético. Na própria antevisão do jogo, o Mr. Filipe Moreira falou dessa questão, disse que se não estamos capazes de jogar de uma forma, vamos ter que saber jogar de outras, e a verdade é que o Torriense, por exemplo, no jogo contra o Fátima Sado, estou-me a lembrar do terreno também complicado, soube dar a volta. Sem dúvida que foi mais um obstáculo à equipa do Torriense, e felizmente não choveu durante grande parte da partida, só na parte final, portanto isso aí já ajudou, mas sem dúvida que foi complicado. Claro, queria também te perguntar sobre a expulsão de Silas. A equipa fica ali um bocadinho descaracterizada na asa direita, não é? Notou-se claramente que
tentou sempre canalizar o jogo pelo lado esquerdo, porque no lado direito faltava ali aquele elemento desequilibrador. Sim, é verdade. A equipa pareceu um pouco perdida, particularmente na primeira parte, e depois na segunda parte a conversa com o Mr. Filipe Moreira, sem dúvida que serviu ali para acertar certos comportamentos da equipa, e a certa altura passou a ser mais um jogo de coração do que cabeça. O Torriense também meteu a carne toda no assador, como se diz, colocar todos os seus jogadores mais ofensivos, e na parte final houve também mais chuveirinho, como se costuma dizer, mas sem dúvida que jogar com menos um jogador e um jogador tão preponderante como tem sido o Silas foi. Depois faltou aquele bocadinho também de sorte, porque há ali um lance que tirar em cima da linha, exatamente, há um cabeceamento no último instante do Traoré, que é uma boa defesa, mas a bola se fosse um bocadinho mais chegada também não... Sim, a sorte está sempre relacionada com o futebol, e há certos momentos onde falta aquela estrelinha, e o Torriense neste jogo infelizmente não teve. Claro, diríamos que parece que a estrelinha chegou no dia a seguir, ou seja, depois de se pensar que podemos ficar ali uma distância pontual do Alverca um bocadinho maior, dá-se a derrota do Alverca num campo do Torriense até venceu ali bem, e portanto as coisas estão relançadíssimas. Sim, a derrota do Alverca com o Sacavenense, sem dúvida que foi um atenuar aqui deste resultado, mas é como digo, eu tenho a certeza que a equipa está tranquila, incluindo o treinador, porque sabem, já são pessoas com experiência, já sabem que estes campeonatos ainda vai correr muita água debaixo da ponte. São campeonatos muito competitivos, onde ninguém pode pensar que vai ganhar o jogo. Exatamente, e o Torriense ainda tem 2 jogos com o Alverca, e para não falar do Alverca ainda falta o Caldas, há equipas que se vão reforçar, vai muita coisa mudar. Há muita água para correr debaixo da ponte. É isso mesmo, e eu acho que o mais importante é manter a calma e ver as coisas com uma perspectiva. O Torriense ainda não perdeu nesta temporada, e isso é um ponto extremamente positivo, e nem todas as equipas, ou são poucas as equipas que o podem dizer. Exatamente. João, vamos aqui fazer uma pequena novidade. Eu convido-te a vir comigo ali até o ecrã aqui do nosso museu, para vermos os lances da partida e para termos o teu comentário. Pode ser? Claro, vamos a isso. Vamos a isso. Muito bem, João, vamos então ver os melhores momentos desta partida entre o Torriense e a equipa do 1º de dezembro. Exato. Aqui, logo nas imagens iniciais, podemos perceber que o sintético não estava nas melhores condições, como falámos anteriormente, o que dificultou... Muita borracha à vista. Sim, o que dificultou bastante. Aqui já, o primeiro lance de perigo acaba por pertencer ao 1º de dezembro. Aquela grande defesa que falaste há pouco, não é? Exatamente. Mas o que foi o Torriense que esteve sempre, em termos de futebol, de corrida, de bola corrida, esteve sempre por cima. Aqui... é o lance que marca a partida, não é? Exatamente. A primeira expulsão do jogo, falta sobre o Zezinho que partia em contra-ataque e que vinha para a zona central do terreno, um movimento que ele até costuma fazer algumas vezes. Há aqui uma questão que me parece evidente: o árbitro ia numa primeira fase dar amarelo e depois claramente cá está, ele tem o amarelo na mão e agora vai falar com o fiscal de linha, e parece-me que então sim recebe indicações de expulsão. Não percebemos se por causa do lance ou se por palavras. Exatamente. Ele está a receber... não é bem perceptível se o árbitro acaba por dizer que o lance era um contra-ataque perigoso e foi com a intenção de magoar um jogador do Torriense. Mas nota-se que ele está a receber as indicações vindas do fiscal de linha, e então agora sim exibe o cartão vermelho, que a partir daqui mudou a partida, mas como se pode ver pelo cronómetro, o lance seguinte, aqui está a expulsão do Torriense, a expulsão do Silas, o guarda-redes fica muito queixoso. Sim, é um lance que fica um bocado a ideia de que o árbitro, enfim, quis um bocadinho compensar, porque não parece que o Silas tenha feito falta para isso. Entretanto, temos aqui o Torriense por cima. O Filipe Andrade num bom lance. Exatamente, e depois aqui o lance no final da primeira parte, que acaba por ser o melhor lance da primeira parte e na minha opinião justificar, perigoso, claro. Sim, e na minha opinião justificar o empate, porque houve lances de parte a parte bastante perigosos. Agora já aqui na segunda parte, vamos ver muito mais Torriense, muitos homens do 1º de dezembro atrás da linha de bola, evitar os remates do Torriense, muito trabalho aqui do Filipe Andrade, aqui mais uma boa jogada sobre a esquerda, o cruzamento e muita gente também do 1º de dezembro na zona onde a bola iria cair, também a dificultarem, e depois bola parada. Tentando a sua sorte e criando muitas vezes perigo. Sim, aqui o Marcelo erra numa primeira fase e depois tem uma belíssima defesa aos pés do jogador da equipa da casa, e lá está, no canto imediatamente a seguir, que surgiu deste lance. Um cabeceamento perigoso, não é? Isso mesmo, uma bola que acaba por embater na barra. O 1º de dezembro na segunda parte foi muito isto, e o Torriense acaba por dispor das melhores ocasiões. Aqui já estamos nos últimos 10 minutos, e há aqui uma situação curiosa, o remate acaba por passar ao lado e 2 jogadores do 1º de dezembro de imediato a caírem, uma equipa também com alguma dificuldade física. Com muita fadiga também, eles próprios assumiram. É isso mesmo, e aqui temos aqui é o lance, se calhar o lance mais perigoso, e é o do Torriense. É incrível o corte mesmo antes da bola entrar, assim como este último cabeceamento do último remate do Traoré. De Traoré.
o Cardoso muito bem a defender. E foi isto o jogo, o Torriense mais perto do final a dispor das melhores oportunidades, acabou por não conseguir concretizar, foi a estrelinha que faltou, foi a sorte que não surgiu para o Torriense. Muito bem. João, vamos voltar ao nosso sítio para falarmos então sobre a eliminatória com o Amora. Vamos a isso? Sim, senhor. João, segue-se a Taça de Portugal. Exatamente. Segunda-feira, portanto, este fim de semana não vai haver nenhum jogo de nenhuma equipa sénior do Torriense. A equipa sénior masculina vai competir apenas na próxima segunda-feira, às 11 horas, no Canal 11, em direto no Canal 11, que é o Amora, uma partida dos 16 avos de final da Taça de Portugal. O que é que vamos esperar deste jogo, João? Bom, esta equipa do Amora, primeiro que tudo, quando se fala desta equipa, há sempre um nome que me vem à memória, que é o nome de Jorge Jesus, porque é uma equipa que o técnico português começou a sua caminhada enquanto treinador principal a treinar esta Amora, inclusive no ano passado deu uma entrevista a um conterrâneo aqui de Torres Vedras, Pedro Sousa, precisamente no estádio da Medideira, o estádio deste Amora, e é um histórico do futebol português também, já há muitos anos, creio que fará o seu centenário no próximo ano, e é uma equipa que está há muito tempo mais nestas divisões inferiores do futebol nacional. Falando mais no presente, esta equipa do Amora começou muito bem o campeonato, ainda não perdeu, à semelhança do Torriense, tem 7 jogos, no campeonato leva apenas 5, mas só com um empate e o resto tudo derrota, já tem aqui com poucos jogos resultados interessantes, nomeadamente uma vitória frente ao Olhanense na primeira jornada e o último jogo deste Amora, a vitória frente ao Feirense em Santa Maria da Feira para a Taça de Portugal. Portanto, vemos que é uma equipa que começou muito bem esta temporada e que vai causar aqui alguns calafrios à equipa do Torriense, não é um adversário de todo fácil. Esse resultado que falaste em Santa Maria da Feira é claramente um resultado que dá um alento especial à equipa do Amora nesta competição. Sim, dá um alento especial, mas há outra coisa que temos de ter em consideração, que esse foi o último jogo desta Amora, já foi no dia 20 de novembro, se não estou em erro. Tiveram aqui alguns problemas relacionados com o Covid, exato, e portanto a equipa não teve a oportunidade de dar seguimento ao seu bom momento, portanto viu aqui parado depois dessa vitória com o Feirense e isso vai jogar a favor do Torriense, a meu ver, uma quebra de ritmo não só competitivo, mas também físico. Os jogadores do Amora vão provavelmente mostrar algumas dificuldades em jogar 90 minutos, enquanto que o Torriense seguiu a sua competição normalmente e sem dúvida que isso vai também afetar. Esta pequena nuance de não jogar ao fim de semana, jogar na segunda-feira, mas isso é relevante. Há aqui algumas ligações curiosas entre o passado recente do Amora e do Torriense. Tivemos na época passada, o Amora teve uma boa parte da sua temporada Pedro Canoa como diretor desportivo e o Rui Narciso como treinadores, portanto, duas pessoas que também tiveram num passado recente ligados ao futebol do Torriense, e há também um jogador do Amora que passou por cá, não é? É verdade, o lateral Chico Gomes, um lateral muito experiente que apesar de ter feito a formação no Sporting, é natural daqui da zona de Torres Vedras e que jogou no Torriense na época de 2010-2011, uma época de muito sucesso para o Torriense, não foi? Uma chegada aos oitavos de final da Taça, um terceiro lugar num campeonato que era complicado, porque esta terceira liga, este campeonato de Portugal está sempre a mudar a sua estrutura, mas foi sem dúvida uma belíssima época para o Chico Gomes, e vai ser um jogo, na minha opinião, de reencontros, porque olhando a este plantel do Amora, vemos o central, o Alexandre, que no ano passado jogou no Praiense e fez uma dupla fortíssima com o Wellington Matos. Vai reencontrar aqui muitos ex-colegas, não é? O Filipe Andrade, Ricardinho, o Ragnar Paulo, além do próprio Wellington. E já que falamos destes reencontros de jogadores do Praiense, o ponta de lança, que tem estado a ter um belíssimo arranque de temporada, o Mateus Sousa, o ponta de lança do Amora, também jogou no Praiense e que tinha ali uma rivalidade saudável com o Filipe Andrade no ano passado, e por vezes até dividiram a frente de ataque, como aconteceu aqui em Torres Vedras, e infelizmente para o Praiense, felizmente para o Torriense, o jogo que acabaram por não conseguir ganhar, o Amora. Mas aqui, portanto, os jogadores que já se conheciam, que se vão reencontrar no estádio Manuel Marques, vai ser um encontro complicado. O Torriense acaba por não ter o jogo a meio da semana. É mais do que aconteceu com o jogo com o Alverca, ou seja, vai ser um jogo de taça com tudo o que temos direito, não é? Com emoção, seguramente, com muito futebol, muita disputa e claro, esperando que no fim
o Torriense possa carimbar o passaporte Sim, sim. para os oitavos de final. É isso mesmo, exatamente. O Torriense acaba por não ter aqui o jogo a meio da semana, portanto vai chegar mais fresco, vai ter que tirar partido deste interregno de jogos que teve aqui o Amora, que apesar de poder ter visto o regresso de alguns jogadores, ou poder ver o regresso de alguns jogadores que estavam de fora com pequenas lesões, vê-los regressar ao 11, o Torriense acho que chega aqui com maior ritmo competitivo, melhor frescura física, é, na minha opinião, favorito. Vai jogar em casa no Manuel Marques, está de regresso, foi um resultado difícil, mas já se viu que esta equipa do Torriense não tem problemas em dar uma resposta depois de um resultado menos conseguido. É isso mesmo, Marco, vai ser um jogo que vai ter de tudo aquilo que um adepto quer ver e... Menos público, não é? Exato, infelizmente, esse ponto aí, todo o futebol está em pé de igualdade em Portugal, mas eu acho que é um jogo que eu considero o Torriense ligeiramente favorito, não vai ser fácil, mas é uma boa oportunidade para chegar aos oitavos de final da Taça, que é uma ambição que todo o Torriense tem, e esperemos ver aqui a equipa do Scuta sair por cima. Esperemos que sim. João, muito obrigado pela tua presença, espero reencontrar-te aqui na próxima semana, claro, para mais uma análise, está bem, João? Obrigado. Não se esqueça, portanto, na próxima segunda-feira, pelas 11 horas, em direto no Canal 11, este grande jogo dos 16avos de final da Taça de Portugal entre o Torriense e o Amora. Eu agora vou entrevistar a Catarina Jaleco, uma figura incontornável já da equipa feminina sénior do Torriense, mas que é também já uma grande figura da própria formação do futebol feminino do Torriense. Não perca, vai ser a primeira grande entrevista dela. Venha comigo. Já tenho comigo a Catarina Jaleco, acabada de fazer 17 anos e que com esta idade tão tenra consegue já ter dois feitos absolutamente extraordinários. Por um lado, já é uma espécie de veterana da formação do Torriense e, por outro, conseguiu estrear-se na equipa principal feminina e atuar na Liga BPI. Vai ser justamente por este assunto que nós vamos começar. Catarina, muito bem-vinda ao Aslo Grená. Obrigada. Eu queria te perguntar, tu já tens 17 anos, fizeste esta semana, mas estreaste-te na Liga BPI com apenas 16 anos, que é absolutamente notável. O que é que tu sentes em relação a este feito que, no fundo, conseguiste, que é sem dúvida marcante? Foi muito bom. Acho que é uma grande responsabilidade, porque sou das mais novas da equipa, então, pronto, tenho de dar sempre o meu melhor e a idade é só um número. Claro. Mas, por outro lado, tens noção que simbolizas um bocadinho esta lógica da formação do Torriense, ou seja, fazer as etapas da formação e chegar à equipa principal e atuar na equipa principal. Tens noção que personificas esse feito e, no fundo, essa conquista que tu conseguiste? Sim, acho que é muito bom, quer dizer que o Torriense tem uma boa formação e é bom as jogadoras conseguirem chegar a este nível. Claro. Catarina, eu gostava de te perguntar, o que é que tu sentes quando estás em campo e olhas para o lado e vês jogadoras como uma Tatiele, como uma Xandra, como uma Fátima Dutra, enfim, e outras tantas, uma Cristiana Garcia, que já passou por grandes clubes, e outras. O que é que tu sentes quando te vês na mesma equipa delas e a jogar num nível tão elevado como é a Liga BPI? Sinto-me que é uma grande aprendizagem que eu estou a ter e que tenho de tentar igualá-las e fazer o meu melhor. Tu és treinada pelo professor Nuno Cristóvão, que é um dos treinadores em Portugal no ativo com mais títulos, não sei se sabias disto, mas dos treinadores em Portugal que está no ativo, é dos que têm mais títulos conquistados. Como é que é ser orientada por este homem que, no fundo, é uma figura tão importante do futebol feminino português? É muito bom porque conseguimos aprender muitas coisas, porque já tem muita experiência, então ensina-nos muito. E ele é muito exigente com vocês? Mas acho que tem de ser, porque ao nível que queremos estar, só pode ser assim. Só com esse grau de exigência, não é? Exato. Tu já defrontaste este ano equipas como o Estoril Praia, defrontaste o Sporting, defrontaste o Benfica, defrontaste o Damaense. Qual destes adversários foi o osso mais duro de roer? Eu acho que o do Sporting foi muito complicado. Vocês também, nessa altura, e posso também aqui lembrar, que vocês, quando jogaram esse jogo, não tinham feito a primeira jornada, porque esse era o jogo era da segunda jornada, portanto vocês entram em competição depois de um grande interregno competitivo, justamente contra o Sporting, numa prova de fogo, se calhar contra a equipa mais forte deste campeonato, e portanto foi de facto muito difícil para vocês. E agora faço-te a pergunta ao contrário. Destes jogos, qual te deu mais prazer jogar? Talvez o do Benfica, porque foi o mais renhido, então foi melhor. Eu imagino que essa derrota, apesar de ter sido uma derrota, e as derrotas são sempre derrotas, aqui não há volta a dar, mas eu gostava de perguntar da seguinte forma. Esse jogo, de alguma maneira, teve sabor a vitória para vocês? Porque importa relembrar aos nossos espectadores que aos 86 minutos vocês estavam a fazer este feito extraordinário de estar a vencer o Benfica
e só quebraram mesmo no fim, numa semana, depois de estar mais outra vez outro período sem competir. Portanto, vocês fisicamente tiveram ali uma quebra que era mais do que natural. Ficou um sabor a vitória desse jogo? Ficou, porque ninguém esperava que nós fizéssemos aquilo, porque tivemos paradas muito tempo. Então, sim, acho que sim. Entretanto, tu sofreste uma lesão e nos últimos jogos tens visto os jogos de fora da bancada. E eu gostava de perguntar se é mesmo verdade aquilo que muitos jogadores dizem, que visto da bancada sofre muito mais do que estando lá dentro. Isso é mesmo verdade? É mesmo assim que acontece contigo também? É muito difícil, porque temos aquela vontade de ir lá para dentro e ajudar a equipa, mas não podemos. Claro. E cá fora nada podem fazer a não ser apoiar, não é? E dar o vosso apoio moral. O Torrense agora vai estar 2 semanas sem jogar, vai ter um novo interregno. Achas que esse período, por um lado, vai ser importante para que algumas colegas tuas que também estão com mazelas possam recuperar? E perguntava-te se, para ti particularmente, achas que vai ser o tempo suficiente para estares de regresso ao 11 inicial? Sim, eu acho que vai ser bom para voltarmos a ter as jogadoras todas, mas por outro lado também vai ser mau, porque é novamente uma paragem. Claro, ou seja, no fundo é como se vocês estivessem sempre a recomeçar, não é? Porque sim, o ritmo competitivo, semana a semana, é muito importante e vocês acabam por perdê-lo, não é? Isso é inevitável. Sim, nós devíamos ter sempre jogos todos os fins de semana, neste caso, e não é o que está a acontecer, então... Claro. Desta fase inicial da prova, falta-vos defrontar ainda o Marítimo e falta-vos defrontar o Moura. Sem dúvida, 2 jogos que serão seguramente muito difíceis. Ainda assim, o Torrense está neste momento em 4º lugar e, portanto, está em zona de qualificação para a disputa de apuramento de campeão. O que eu te perguntava era, no seio do grupo, nas vossas conversas, vocês têm plena convicção de que vão conseguir esse feito? Ou seja, a classificação para disputarem a fase de campeão? Sim, nós queremos muito e agora estamos sempre a dizer que o que importa é as vitórias e só pensamos nisso. Tu queria-te fazer agora uma pergunta sobre o teu passado, ou seja, o presente é sem dúvida muito, muito aliciante, estás na crista da onda, como se costuma dizer, mas o futebol começou na tua vida muito cedo. Segundo sei, tu, em criança, não querias saber coisa nenhuma de bonecas e passavas o tempo todo a brincar com bolas lá em casa, não é? Era mesmo assim? Sim. No Natal e nos anos, os meus pais davam-me sempre bolas, porque eu já não ligava nada aos outros brinquedos. E houve uma altura, por volta dos 6 anos, eles decidiram inscrever-me num clube, que é os Arneiros, e para ver se eu gostava. E quando eu lá estava, jogava com rapazes e pronto, os meus pais viram que eu até tinha jeito e que gostava, então depois fui para o Sobreirense, que era mais perto de casa e da escola, e pronto, continuei sempre a ir jogar com rapazes. Certo. Tu estás-me aqui a atropelar algumas perguntas que eu te vou fazer, mas já leremos essa parte do Sobreirense e dos Arneiros. Mas ainda voltando à tua casa, que memórias é que tu tens de ti como criança a brincar em casa? Sempre a jogar futebol? Sim, era a parede, era o meu melhor amigo, porque estava sempre a jogar e pronto. E segundo sei, nos tempos de escola, portanto, entretanto vais para a escola também, e ao que sei, os intervalos eram passados a jogar com rapazes e acho que essas pernas chegavam a casa um bocado maltratadas, não era? Como é que isso era? Sim, eu chegava sempre a casa cheia de feridas e os meus pais não gostavam muito e diziam sempre para eu não voltar a jogar, mas eu não ligava e continuava. E não tinhas nenhum problema em jogar com rapazes, para ti era perfeitamente indiferente, era o que era possível, não é? Porque as tuas amigas, se calhar, não queriam saber nenhuma do futebol, não é? Sim, na altura nenhuma rapariga praticamente jogava comigo e só havia equipas de rapazes. Então... Claro. Então que vamos aos Arneiros, ou seja, os teus pais inscrevem-te no Arneiros, onde tu ficas cerca de 2 anos. Que recordações é que tu tens do tempo dos Arneiros? São recordações muito boas, porque toda a gente gostava muito de mim, eu era um elemento importante da equipa, então toda a gente queria que eu fosse aos jogos e apoiava-me. Esclarece-nos aqui uma coisa, essa equipa do Arneiros era uma equipa feminina ou jogavas, era uma equipa mista? Era masculina. Era uma equipa masculina, sim. Tu eras a única menina da equipa. Mas jogavas? Sim, ninguém se importava com isso. Claro. E nunca sentiste diferença, ou seja, ao nível do jeito que os rapazes tinham, da força que tinham, nunca foi nada que te incomodasse? Não, às vezes sentia que eles se calhar não iam à bola da mesma maneira que iam outros rapazes, mas... Sentias que iam com um bocadinho menos de agressividade, sim, é isso? Sim, tinham quase que respeito por ti, era isso? Sim, quase me deixavam passar. Claro, o que não era mau, não é? O que não era mau. Sim.
De seguida vais para o Sobreirense, que era uma equipa que ficava mais perto de tua casa, não é? Portanto, era mais conveniente para vocês. E onde, mais uma vez, jogavas com rapazes. Eu vou-te fazer a mesma pergunta. Que recordações guardas desses tempos de Sobreirense? É praticamente as mesmas. Também toda a gente gostava muito de mim e pronto. E, entretanto, surge o Torriense num torneio, não é? Conta-nos como é que aconteceu o Torriense, como é que surge o Torriense na tua vida? Eu estava lá com o Sobreirense no torneio e o Torriense estava lá a passar e era o primeiro ano delas, então elas não tinham muitas jogadoras. Certo. E o treinador viu-me a jogar e depois perguntou se eu na época seguinte queria lá ir fazer treinos de captação e pronto, eu depois fui e fiquei na equipa. Tu, basicamente, estás no Torriense quase desde a gênese desta segunda vaga de futebol feminino, porque o Torriense já tinha tido futebol feminino no passado, mas desde este ressurgimento tu estás lá desde o princípio. E a pergunta que eu te gostava de fazer é a seguinte: como é que tu tens visto esta evolução do futebol feminino desde que tu entraste, que eram ainda com umas condições seguramente diferentes das de hoje, para aquilo que tens hoje em dia no clube? Eu acho que tem sido muito bom porque tem de aparecer sempre novas jogadoras e temos evoluído muito porque devido aos treinos e aos treinadores que temos. Ok. E diz-me outra coisa, Catarina. Tu, na tua terceira temporada de Torriense, acontece-te uma grande conquista também para a tua carreira, que é ser chamada à Seleção Nacional de Sub-16. Conta-nos como foi esta experiência. Foi incrível porque é um sítio onde toda a gente quer estar e chegar lá para mim foi uma grande conquista. Claro. Tu vais com a seleção disputar, segundo sei, um torneio no Algarve, corrijo-me se eu estiver enganado, Sim. E despertas, inclusive, o interesse de clubes como Sporting e Benfica. No entanto, tens esta decisão extraordinária que é querer ficar no Torriense. Eu vou-te perguntar porquê. Gostou muito, é verdade, mas eu estava a ir para o secundário e ia ser muito complicado estar todos os dias a ir para os treinos e voltar, então o Torriense foi a melhor opção. Porque fica mais perto da tua casa e te permite ter uma vida escolar mais estável, não é? Sim. Muito bem. Na temporada passada tu estavas a jogar na Sub-19, embora treinasses já muitas vezes com o plantel principal, e era uma temporada que estava a correr maravilhosamente bem. Foi muito doloroso ver tudo isso interrompido com a pandemia? Foi, porque nós estávamos em primeiro lugar da série e íamos passar para a fase de campeão e depois veio o Covid e acabou com tudo. Claro. Foi doloroso aqueles primeiros tempos de estar em casa sem saber muito bem o que é que ia acontecer, ficar privada daquele ambiente que vocês gostam tanto, o ambiente balneário, porque vocês, no fundo, são uma espécie de segunda família, não é? Eu calculo que isso tenha sido muito complicado. Como é que tu ocupavas os teus dias em casa? Como é que tu fazias? Como eu tenho espaço, jogava a bola e pronto, ficava... As aulas que tu tinhas fazias através de videoconferência? Sim, era online. Ok, e depois treinavas? Tinham planos de treino dados pela equipa, pelo Torriense? Sim. Os treinadores encarregavam-se de não nos deixar paradas muito tempo. Ok, e tu faziam reuniões através de videoconferência também? Sim, também. Estavam sempre em contacto? Sim. No entanto, havia sempre aquela incerteza, não é? De o que é que será que vai acontecer a seguir. Ao dia de hoje, e com esta história que também tem acontecido com alguma frequência dos jogos adiados, vocês quando estão a treinar ao meio da semana nunca têm aquele sentimento de será que vai mesmo haver jogo? Será que não vai acontecer aqui nada? Ou não se deixam afetar por isso e treinam com tudo e preparam-se sempre na certeza de que vão haver jogos? Confesso que às vezes nós pensamos isso, mas não é isso que vai mudar o nosso treino. Nós treinamos sempre da mesma maneira, independentemente de haver jogo ou não no fim de semana. Claro, e não ficam com aquele sentimento de que se calhar não vai haver jogo, não é? E pronto, é sempre para dar o máximo, não é? Sim, exato. Muito bem. Catarina, tu fora dos relevados estás a estudar, estás no 12º ano, e eu vou socorrer aqui da cábula, estás a ter um curso profissional técnico de apoio à gestão. Qual é o teu plano? É ir para a faculdade? Sim, eu gostava muito. Antes de mais, gostava que a carreira do futebol desse, mas como não sei, quero ter um plano B e sim, ir para a faculdade é um dos meus planos. E o que é que tu gostavas de ser quando fosse grande? Eu acho que te posso perguntar isso, porque apesar de jogares na Liga BPI, tens 17 anos, portanto, quer dizer, ainda nem sequer és maior de idade. O que é que tu gostavas de ser quando atingisses a maioridade e tivesse uma profissão, admitindo que possa não ser o futebol? Eu acho que vai ser, mas pronto, mas admitindo que possa não ser, o que é que tu gostavas de fazer? Gostava de trabalhar em gestão de recursos humanos numa boa empresa.
Ou seja, as pessoas é algo que te apaixona. A gestão de pessoas e das suas carreiras e por aí fora. Sim. É algo que te fascina. Muito bem. Diz-me uma coisa, Catarina. Como é que é conciliar os estudos com o futebol? Nós sabemos que o futebol, vocês treinam todos os dias e treinam muitas vezes ali àquela hora do fim do dia em que o cansaço já começa a fazer-se sentir. Como é que é depois chegar a casa e às vezes ter que ainda que estudar ou ter que preparar se calhar algum trabalho ou alguma frequência de faculdade ou de fichas de avaliação? Como é que tu consegues conciliar isso? É complicado, até porque o meu horário na escola é sempre até às 6 horas, mais ou menos. Então é praticamente chegar da escola, lanchar e depois ir para o treino. Ou seja, não me dá muito tempo para estudar. E pronto, quando venho do treino, às vezes tenho mesmo de estudar. Mas é com um grande cansaço, não é? Sim. Acredito que não seja fácil até a própria concentração, não é? Porque a essa hora começa a vir o cansaço, o sono. Sim, e tu já tens que fazer ali um forcing. praticamente já não estudo E nada. ao fim de semana há jogo, não é? Porque às vezes também podemos dizer, mas podes estudar no fim de semana, mas a realidade é que se calhar muitas vezes o fim de semana também é condicionado pelo jogo, não é? Sim, é que se não estou no jogo, pronto, tenho de estar a estudar e basicamente não tenho vida para além disso. Mas eu agora vou-te perguntar coisas sobre a vida para além disso. Eu acredito que seja pouco tempo, mas ao que sei, tu gostas muito de ver Netflix, não é? E gostas muito de ouvir música, correto? Estou certo, não estou? Então eu vou-te pedir que nos digas 3 séries e 3 bandas que adores. Então, nas séries, não gosto muito de séries, gosto mais de filmes. Filmes? Então vamos mudar, vamos para filmes. Vamos para filmes. Já tinha séries. Então vamos às séries, ok. Então, gosto de Prison Break, Ok, The 100 certo. e outra série, La Casa de Papel. Muito Foi bem. as 3 séries que eu vi. E que gostaste assim, que deixaram as medidas. E bandas de música? Bandas ou artistas, não tem que ser bandas, não é? Okay. Gosto do Justin Bieber, Ok, o Harry Styles e One Direction. muito bem. Catarina, eu sei que tu és uma pessoa também muito dedicada à tua família e queria te perguntar, família e amigos, eles são sem dúvida os teus maiores fãs, não é? Sim, para mim ter os meus pais lá a ver o jogo é o meu maior apoio. Claro. Sabes que eu tenho aqui umas mensagens que nós fomos à procura de ter para te mostrar e gostava de partilhar contigo, está bem? Olá Catarina, espero que esteja tudo bem contigo. Eu não venho dizer nada que não tenha dito já, estou muito orgulhosa, estou muito satisfeita com as tuas prestações desta época. Para mim foi uma surpresa, eu não estava à espera de ver uma evolução tão grande em tão pouco tempo, mas isso é fruto do teu trabalho e das oportunidades também que tens tido, porque isso é importante, precisamos de oportunidades para conseguir evoluir e estou muito orgulhosa e muito satisfeita. Espero que continues a ter essas oportunidades, espero que continues a evoluir, a mostrar sobretudo que há talento no futebol feminino português e que de facto o futebol feminino tem futuro. E desejo tudo o melhor. Olá, mana. Sabes que gosto muito de ti. Um dia espero jogar futebol como tu. E beijinhos. Tchau. Olá, filha. Passei aqui para te dizer que tenho muito orgulho em ti e em tudo o que fazes diariamente para conseguir sempre mais e melhor. Continua com essa força e determinação, porque não é um caminho fácil, mas tu consegues. Beijinhos, gostamos muito de ti. Sou a Andreia Ferreira, jogo no Torriense e vim falar da Catarina Jaleco. Tudo começou porque éramos da mesma turma do 7º ano e decidimos jogar futebol num clube de rapazes, que é o Sobreirense, e tivemos lá um ano. Depois, num torneio, foi-nos proposto irmos para uma equipa feminina, que era a Torriense, e nós aceitámos, e desde então que este é o 5º ano que lá estamos. E para mim foi muito bom ver a evolução que ela teve ao longo dos anos, ter ido à seleção nacional, porque ir à seleção só lhe deu o mérito do esforço todo que ela fez e o trabalho que fez até agora e que continua a fazer, porque atualmente ela está na equipa sénior e é titular na Liga BPI, e uma rapariga de 16 e 17 anos ser titular e jogar na Liga BPI é muito bom para ela mesmo, porque as adversárias, a maior parte, podem ter mais anos de futebol que ela e mais experiência, mas com isso ela vai tendo mais experiência e vai evoluindo cada vez mais, e quem sabe voltar a ir à seleção nacional, porque eu gostava muito de vê-la lá outra vez, e quem sabe ir à seleção nacional lá.
E eu sou da turma dela estes anos todos, estes 6 anos inteiros, e eu passo grande dia-a-dia dela com ela e consigo acompanhá-la todos os dias e ver o esforço que ela faz dos estudos e do futebol e dos treinos e jogos que ela tem de conciliar, e ela consegue fazê-lo muito bem, consegue ter bons resultados em ambos, tanto na escola como no futebol, e sim, é muito bom vê-la neste patamar e que ela continue assim, continue-se a esforçar, porque é muito bom para nós que estamos a ver do lado de fora e que chegamos com ela a qualidade que ela está a ter e que vai conseguir ter se continuar assim. E eu desejo-lhe mesmo muita sorte e que ela tenha um futuro muito grande mesmo, e que ela continue a trabalhar, porque eu quero ver golos e assistências e sim, beijinhos. Olá, o meu nome é Matilde Figueiras e sou jogadora do Torriense. Estou aqui para falar da Catarina Jaleco, que tive o gosto de conhecer já vai para o 2º ano, que felizmente tive a sorte de vir para este grande clube já pelo 2º ano, já estou cá há 2 anos, e tive o gosto em conhecer esta menina, que para mim tornou-se muito importante ao longo destes 2 anos. Digamos que foi uma evolução progressiva na nossa ligação, na nossa amizade, e agora eu trato-a como se fosse uma irmã mais nova. Basicamente é isso, é uma menina que tem muito potencial e que tanto dentro como fora de campo, e é isso que eu tento mostrá-la, e é isso que eu tento ajudá-la, ou seja, tento aconselhá-la tanto dentro como fora de campo. Temos esse tipo de amizade em que ela de vez em quando me pede conselhos, tanto futebolisticamente falando ou mesmo fora, tanto na escola, na faculdade, seja no que for, e eu tento sempre aconselhá-la da melhor forma. De maneira também sinto, é uma sensação de como se eu a quisesse a proteger. Não é que eu sinta que pronto, que ela precisa ou algo assim, mas é uma sensação que temos cá dentro e daí a importância que ela tem. Eu lembro perfeitamente do primeiro dia que a conheci. Eu já estava no balneário, já faz há 1 ano. Eu já estava lá no balneário, e até que ela e mais outra ou 2 meninas entraram, que elas ainda estavam a treinar com as júniores. Ela até tem ainda idade júnior. E lembro perfeitamente disso, lembro perfeitamente do primeiro dia que a conheci, que a vi. E pronto, ao início não foi assim tão fácil, aquela menina um bocadinho mais reservada que as outras. Daí também isso se tornar mais especial. Mas pronto, foi de forma evolutiva, de forma progressiva, que agora temos esta ligação tão boa e que pronto, estamos cá uma para a outra, e que eu espero que ela tenha tudo bom. De depender de mim, eu vou tentar sempre ajudá-la em tudo o que eu puder, em tudo o que for necessário, e pronto, eu espero continuar aqui por muitos mais anos. Foi uma felicidade eu ter vindo para o Torriense e poder conhecer todas estas meninas que eu tenho vindo a conhecer, e ela incluindo, como é óbvio, e eu espero continuar a ajudá-la tanto no campo como também fora dele, e que seja por uma ligação por muitos mais anos, e que eu possa estar aqui sempre para ver sempre as vitórias dela e para ajudar sempre no que ela precisar. E então, Catarina, o que é que tu tens aqui a dizer, não só às mensagens que recebeste da tua família, mas também das tuas amigas e companheiras de equipa, não é? Que eu gosto muito de todos eles e digo-lhes o mesmo. Olha, Catarina, eu sei que há aqui uma história muito engraçada que te envolve a ti e envolve também o teu pai num daqueles jogos de confraternização de final de época. Queres-nos contar essa história? Sim, normalmente quando há aqueles jogos de final de época de pais contra filhos, o meu pai é que participava comigo, e quando eu tinha a bola e passava por ele era sempre muito gozado, e isso dava-me imenso gosto. Olha, voltando aqui ao Torriense, eu sei que durante o teu período de formação houve uma conquista que deu um particular gozo, que foi a conquista do Cascais Fute. Relembra-nos lá essa história e essa conquista. Foi no 2º ano em que nós fomos.
ninguém acreditava que nós ganhávamos e então nós jogámos e ganhámos todos os jogos, inclusive ao Sporting, que era na altura o nosso maior adversário. E pronto, depois ganhámos o torneio e ficámos muito contentes. Claro. Esse Torriense dessa altura e o Torriense de hoje são muito diferentes? Não, porque muitas das jogadoras que estavam nessa equipa agora ainda continuam a jogar cá no Torriense, então diria que não. Ok. E diz-me outra coisa que, para satisfazer aqui a minha curiosidade. Além da equipa feminina, tu costumas acompanhar os jogos de futsal e da equipa masculina do Torriense? Às vezes, quando tenho tempo, sim. E o que é que tu achas tanto de uma equipa como da outra, tanto da de futsal como da equipa sénior masculina? Acho que há muito potencial e podem ganhar muitas coisas. Se pudesses mandar uma mensagem a cada uma delas, o que é que lhes dirias dessas equipas? Para darem sempre o melhor e lutarem pelo primeiro lugar. Muito bem. Nós estamos a chegar ao fim da nossa entrevista, mas eu não te vou deixar ir embora sem participar na nossa habitual rubrica de perguntas de resposta rápida. No entanto, eu hoje preparei-te aqui uma coisa diferente, que é, em vez de ser respostas, vou-te pedir que completes as frases que eu vou começar. Pode ser? Alinhas? Okay. Muito bem. A minha jogadora preferida da atualidade é? Cláudia Neto. O meu maior ídolo é? Lionel Messi. Só trocaria o Torriense pelo? Benfica. Se formos à fase de apuramento de campeão, prometo que... Vamos ganhar. A colega de equipa que mais nos faz rir é a Garcia. E a colega de equipa com mais mau feitio é a Garcia também. Já digo que a Garcia é importante. A colega de equipa que dança melhor é a Raíssa e a Joyce. Ok. E a que dança pior? Eu, talvez. Muito bem. E finalmente, o meu grande sonho como futebolista é conseguir ser uma futebolista profissional. Muito bem. Catarina, eu quero agradecer imenso a tua presença. Gostei muito de entrevistar. Desejo-te as maiores felicidades, não só para a tua carreira no Torriense, mas também para a tua carreira enquanto profissional de futebol, que eu tenho a certeza que vais ser. Antes de ires embora, gostava apenas que deixasse uma mensagem para os nossos sócios e adeptos. Que acompanhem os jogos e que nos apoiem ao máximo. Muito bem. Catarina, muito obrigado por teres vindo à Hora Azul Granal. Gostei imenso de entrevistar. Desejo-te as maiores felicidades pessoais e desportivas e estou certo que nos vamos encontrar muitas vezes aí nos relevados, está bem? Obrigada. Nada. E nós, a seguir, vamos já ter com a Cristina Fonseca para mais uma incrível peça deste Museu do Torriense. Venha connosco. Até já. Bem-vindos de regresso à última parte da Hora Azul Granal. Já tenho comigo a Cristina Fonseca, que hoje nos vai falar, talvez, das peças mais importantes da história do Torriense, que é a Taça de Campeões da temporada 54-55. Cristina, sem dúvida, uma peça de um valor histórico incomensurável para o Torriense. Sim. Olá, boa noite. Portanto, esta semana irei falar da peça da Taça de Campeões Nacionais de Futebol da segunda Divisão da segunda Divisão Nacional da época de 54-55, sendo que permitiu a ascensão à primeira divisão à primeira divisão nacional por parte do Torriense, pela primeira vez, algo que o clube já andava a trabalhar há 4 anos para tentar alcançar este feito. Portanto, foi o realizar de um sonho e de um grande objetivo que, sim, na altura foi absolutamente ficávamos sempre como vice-campeão. Sim. E finalmente foi possível conquistar esse título, sendo que esta taça foi determinada pelo jogo frente ao Sport Grupo Scalabitanos, os Leões, que decorreu em Santarém, no dia 29 de maio de 1955, e é interessante que diversos adeptos se deslocaram ao local para ver o jogo e foi todo um delírio dado esse feito. E a nível estético... Aliás, essa viagem é famosa, fala-se muito dessa incursão a Santarém. Que depois pode ser referida numa outra visita, claro, em breve. A nível estético, a taça é composta trata-se de uma taça prateada, já num estado um pouco oxidado,
sobre uma base de madeira preta, e ela na sua leitura superior observamos linhas torças aqui toda à volta, intercaladas com os frisos, sendo que o primeiro friso representa as cruzes de Cristo intercalados com tríglifos, e depois em seguida temos a inscrição intitulada com a 2ª Divisão Nacional e a data da época, bem como o Campeonato Nacional de Futebol na parte de trás. Sim. E em seguida temos o escudo da Federação Portuguesa de Futebol, bem como o escudo português da parte de trás com as 5 quinas e os 7 castelos. E na parte de baixo temos novamente a repetição do mesmo friso, mas de menores dimensões na parte de baixo, sendo que desta vez não temos o branco representado, só temos apenas o vermelho. E na base de madeira temos outra chapa com a mesma inscrição enunciada em cima. E é interessante salientar as asas da taça, que eu acho que é um elemento determinante para esta peça, porque com estas volutas e estas linhas escalonadas, que eu acho que representa um bocado esse aspecto triunfal do objeto e que, de um certo modo, expande a peça, alarga-se e está em suspensão. É interessante, se tapássemos as asas, a peça não teria o mesmo impacto. Esta peça, importa dizer que na altura, durante muitos anos, era o título de campeão tanto da primeira como da segunda divisão, era uma peça sempre semelhante a esta, só mais recentemente é que os títulos de campeões são agora com outra taça, desde que existe a Liga. Sim, então, sim. Mas este troféu era o troféu que tanto na primeira como na segunda divisão era este o modelo sempre que era utilizado. E importa também dizer que ele sofreu já uma melhoria e uma reconstituição, sim, que curiosamente foi para a abertura do primeiro Museu do Torriense, que era situado em cima da Veneza. Sim, ele teve uma primeira intervenção de conservação e restauro um pouco arcaica. Se calhar com as técnicas que eram utilizadas na altura. Sim, a pessoa não deveria de ser especializada no assunto deste objeto, deste tipo de material, mas é bom estar conservado e termos uma noção do cromatismo da peça, e ela possivelmente, brevemente, terá que ser intervencionada novamente. E a nível museológico, houve essa primeira tentativa de dar também um destaque a esta peça em 1998, com o primeiro museu, e atualmente, em 2020, em contexto museológico, ela encontra-se no centro da exposição. Do coração do museu, sim, não é? E acompanhada por uma das faixas de campeão dos também elas com um grande valor histórico, não é? Sim. Era uma faixa que era do capitão de equipa, certo? Do capitão de equipa, o Sr. Amilcar Rodrigues da Silva, que ofereceu a faixa à coleção do museu, bem como também outros objetos que ele doou. Que iremos abordar noutras edições, não é, Cristina? É interessantíssimo ver a ligação, o paralelismo das peças. Claro que sim. Muito bem. É sem dúvida um excelente argumento para vir aqui ao Museu do Torriense visitar esta peça e muitas outras que fazem, no fundo, esta história incrível deste Clube Centenário. Já sabe que, em contexto de pandemia, as visitas ao Museu do Torriense são feitas apenas através de marcação. Basta para isso ligar o número que aparece no seu ecrã, em rodapé. A Horácio Lugrenal vai se despedir. Foi um prazer estar consigo. Eu relembro-lhe que estamos em época de Natal e, portanto, ofereça Torriense, venha aqui à loja do museu ou à loja do estádio e compre merchandising oficial do Torriense para oferecer àqueles que lhe são mais especiais. Horácio Lugrenal despede-se, volta para a semana, volte connosco. Até lá. Agriloja, é tudo o que precisa. Ao seu lado para a vida. Agriloja, é tudo o que precisa. Ao seu lado para a vida. Uma semente junto à terra, um fruto para apanhar. A voz que canta ao vento, o coração a
cultivar o prado verdejante, ovelhas brancas a pastar, as galinhas na capoeira e o som da máquina a lavrar. Agriloja, Agriloja, é tudo o que precisa. Agriloja, Agriloja, ao seu lado para a vida. Agriloja, Agriloja, é tudo o que precisa. Agriloja, Agriloja, ao seu lado para a vida. Um cão corre no jardim, o corta-relvas a rolar. A água carrega a terra, desenha traços no ar. A casa abraça as cores, bricolagem ao seu redor. Vinho, mel na mesa para viajar pelo sabor. Agriloja, Agriloja, é tudo o que precisa. Agriloja, Agriloja, ao seu lado para a vida. Agriloja, Agriloja, é tudo o que precisa. Agriloja, Agriloja, ao seu lado para a vida. Agriloja, Agriloja, ao seu lado para a vida.